Toffoli recua, mas mantém Polícia Federal no escuro em caso envolvendo o Banco Master. Em uma reviravolta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, alterou sua decisão anterior sobre as provas da Operação Compliance Zero. O recuo acontece em um momento de pressão, logo após a movimentação de um pedido de cassação de seu mandato no Senado. Apesar de agora permitir que o material saia do cofre do tribunal em Brasília, a nova ordem de Toffoli levanta suspeitas por um detalhe crucial: o isolamento da Polícia Federal. Os pontos centrais da polêmica privilégio de acesso, o ministro determinou que os documentos e dispositivos apreendidos sejam entregues diretamente ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Com isso, cria-se um funil, onde apenas o chefe do Ministério Público e o próprio ministro têm controle total sobre o que será analisado. Polícia Federal de mãos atadas. Mesmo com a transferência do material, o conteúdo continua rigorosamente lacrado para os investigadores da Polícia Federal. Na prática, a instituição responsável pelo trabalho de campo da operação segue proibida de periciar as provas que ela mesma coletou. Mudança estratégica. Críticos apontam que a decisão de Toffoli de desbloquear o material para a Procuradoria-Geral foi uma manobra para aliviar a tensão política, sem, no entanto, abrir mão do controle centralizado sobre o destino das investigações que envolvem o Banco Master. O que isso significa na prática? Ao manter as provas sob o domínio exclusivo de 2 nomes de cúpula e barrar o trabalho técnico da polícia, a decisão de Toffoli gera um ambiente de falta de transparência. Especialistas jurídicos questionam por que a Polícia Federal, que detém a tecnologia e a expertise para processar esse tipo de dado, está sendo deliberadamente excluída do processo de investigação. A medida é vista por opositores como um exemplo de como a cúpula do judiciário pode controlar o ritmo e o alcance de investigações sensíveis, decidindo o que vem a público e o que permanece sob sigilo absoluto. Eu sou Matheus Cruz e sejam bem-vindos ao canal. Se não for ainda inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar ligado aos assuntos políticos da direita brasileira. Um ministro da Suprema Corte que toma uma decisão às 10 horas da manhã e toma outra decisão às 7 horas da noite. De um caso dessa repercussão. Ele é um ministro da Suprema Corte. Então, assim, se você não entendeu o que é insegurança jurídica no Brasil até agora, aqui você está tendo uma aula dos elementos que constroem esse ambiente e essa percepção sobre o Brasil. O papel decisivo do presidente do Senado. O futuro do pedido depende exclusivamente de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ele tem o poder de engavetar o documento ou dar seguimento. No momento, a tendência política é de cautela. Presidentes do Legislativo raramente abrem processos contra ministros da Suprema Corte para evitar uma guerra entre poderes que paralise o país. No entanto, a pressão da opinião pública e da oposição pode forçá-lo a, pelo menos, enviar o pedido para análise técnica, pressão da oposição e blindagem judicial. Senadores de oposição, como Magno Malta e Eduardo Girão, estão usando o caso para alimentar o discurso de que existe uma casta intocável no judiciário. Eles argumentam que a relação de Toffoli com advogados do banco e o uso de aviões particulares são provas de que o ministro perdeu a imparcialidade. O contra-ataque. No Supremo, a tendência é de união. Os ministros costumam se proteger quando um deles é atacado pelo Legislativo, o que pode gerar decisões judiciais que incomodem os senadores, em uma espécie de queda de braço política. A fritura pública do ministro, mesmo que o processo de cassação não avance para uma votação final, o estrago na imagem de Toffoli é real. O isolamento. O fato de outros ministros, como Edson Fachin, estarem monitorando a situação indica que o comportamento de Toffoli está gerando desconforto interno na corte. O fator Ministério Público. O papel do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, será vital. Se ele encontrar irregularidades graves nos materiais do Banco Master, o Senado terá muito mais dificuldade em ignorar o pedido de afastamento. O impacto nas votações do Senado. A temperatura política deve subir. A pauta do Senado pode ficar contaminada por esse embate. Outros projetos de interesse do governo federal ou da própria Suprema Corte podem sofrer atrasos enquanto os senadores discutem a conduta de Toffoli. Se você gostou dessa notícia, já deixa seu like e também comenta sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.